A paz do Senhor, povo de Deus, mais uma vez estou aqui para direcionar uma palavra para os meus irmãos amados e queridos em Cristo. Eu quero ler para vocês o Salmo 40, aonde o salmista fala assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu já clamei ao meu Senhor Jesus hoje. E vocês? Já fez o clamor de vocês hoje a Deus, ao Senhor Jesus? Então, continue clamando e esperando com paciência no Senhor, que no tempo de Deus, na hora certa, no tempo certo, Deus te ouvirá, Deus te responde. É só ter paciência. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Toda honra e glória para o Senhor Jesus. Neste dia de hoje eu quero falar para vocês que o Senhor Jesus é paciente. A gente tem que aprender a descansar naquilo que a gente coloca nas mãos de Deus. As situações, as lutas, as dificuldades, as necessidades. E quando a gente descansa no Senhor, o Senhor faz. Muitas vezes a gente fica tão preocupado com o dia a dia, com a situação que está vivendo, com uma porta fechada, uma necessidade dentro de casa, que a gente clama a Deus e não espera Ele responder. Ansiedade impede muito o agir de Deus na vida da gente. Eu estou falando por experiência própria, que há um certo tempo da minha vida, com essa fé toda que eu tenho no meu Deus, com a confiança toda que eu tenho nele, eu muitas vezes, por passar por uma dificuldade, eu andei ansiosa naquilo que eu queria, naquilo que eu estava buscando. Aí quando eu resolvi descansar no Senhor, colocar nas mãos dele, Ele fez. Que muitas vezes, meus irmãos, a gente está com a mão em cima de uma situação, e quando a gente está com a mão da gente, Deus não bota dele. Mas quando a gente tira a nossa, Deus bota dele. E aí Ele trabalha, Ele faz. E há um ano atrás, há 2 anos atrás mais ou menos, as portas se fecharam para mim. Hoje eu vou contar um testemunho da minha vida, para que o nome de Deus seja glorificado através desse testemunho. E para você que as portas não se abriram, está com a dificuldade, está com a situação que ainda não foi resolvida, confie no Senhor, espere no Senhor, descansa no Senhor, que Ele vai responder, Ele vai fazer, Ele vai te dar vitória. Eu, há um ano atrás, as portas se fecharam para mim. Eu clamava a Deus todo dia, eu ficava preocupada, eu chorava, eu falava para Deus que eu não aceitava aquela situação que eu estava vivendo. Aí orava e não tinha resposta de Deus. Quando foi um dia, eu conversando com a minha filha, ela também é serva de Deus, Deus deu uma direção, uma palavra para ela. E Deus falou através da boca de minha filha. E ela falou: descansa no Senhor, lança sua ansiedade nas mãos de Deus, descansa nele, que na hora certa Ele vai abrir essa porta para você, minha mãe. E eu tomei posse daquela palavra, e eu disse: a partir de hoje, meu Deus, eu vou descansar no Senhor. No seu tempo, na sua hora, as portas vão se abrir para mim. Meu irmão, eu descansei no Senhor, confiei, tomei posse da palavra que eu recebi da parte de Deus, e Deus abriu uma porta para mim. Eu
do jeitinho que eu pedi a Deus. Eu falei para Deus que eu queria trabalhar 2 dias na semana. Do jeitinho que eu botei nas mãos de Deus, do jeitinho que eu pedi a Ele, Ele fez, para a honra e glória do nome dEle. Eu sou muito grata a Deus, porque tudo que eu peço a Deus, tudo que eu coloco nas mãos dEle, Ele faz. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Então não perca a sua fé. Continue com paciência no Senhor. Continue esperando no Senhor, que no tempo dele, na hora dele, ele faz. Quando a gente descansa no Senhor, quando a gente vai para esse Salmo 40 aqui, e a gente toma posse do que Deus está falando com a gente através do Salmo, a gente recebe as bênçãos que Deus tem para nós. E a busca com Deus tem que ser constante, não pode ser hoje. Você orar hoje e amanhã esfriar. Você pedir a Deus hoje e amanhã você não falar mais nada. Tem que ser todo dia. Tem que ser uma luta constante. Tem que ser persistente naquilo que você quer com Deus. Hoje em dia a gente depende muito de uma pregação para Deus falar com a gente, ir numa igreja. Muitas vezes a gente falava na igreja para Deus falar comigo. Deus fala com você através da palavra, todo dia. Se você pegar a Bíblia, Deus ele fala o tempo todo com você através da palavra. Tudo que você quer saber, Deus ele fala aqui com você. Deus aqui ensina como vestir, como andar, como comer, como trabalhar, como viver. Deus aqui nos ensina tudo. A gente faz ao contrário se quiser. Mas quando você está na palavra e é obediente a Deus, você consegue fazer tudo que Deus está pedindo você na palavra. Não é fácil você andar nos caminhos do Senhor, sendo obediente. Mas se esse é o plano de Deus nas nossas vidas, para nos salvar, vale a pena, meu irmão, o sacrifício. A palavra diz que é melhor o sacrifício, né? Porque Deus é Deus. E muitas vezes a gente não quer se sacrificar. Obedecer do que sacrificar. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E essa é a palavra. Obedeça. Obedeça. Você não entregou sua vida para Jesus? Você não é esse caminho que você quer? Não é servir a Deus que você quer? Para quê você vai se desviar do caminho de Deus? Se desliga daquilo que não é do agrado de Deus. Você hoje é servo, você hoje é crente, você hoje é filho. Sabe? Você hoje é servo. Tudo que você viveu lá atrás, deixa para trás. Se limpe daquilo que não agrada a Deus. Se desvie do mal. Saia das rodas dos escarnecedores. Eu costumo dizer que o crente só se junta com o ímpio se for para falar de Deus, se for para pregar a palavra, para ouvir conversas que se corrompem. Se sai, meu irmão, desse meio, que as coisas desse mundo é muito tentadora. Mas isso tudo é para ver se a gente se nos corrompe e saia da presença. Mas se firme na palavra, se firme na presença de Deus, que você não vai se desviar. Quando a gente tem uma experiência com Deus, tem uma vida de santidade, a gente não se desvia não, meu irmão. A gente só desvia de Jesus, do caminho do Senhor, quando a gente obedece o homem. Mas o homem é falho. A gente tem que obedecer ao nosso Deus, que Ele é o único pastor que a gente tem, é Jesus. Jesus é o nosso Pai, é o nosso pastor, é o nosso libertador. Jesus é o nosso tudo. Então, quando você tem uma experiência com Deus, você jamais vai se desviar dos caminhos do Senhor. Você se desvia sim, se você estivesse obedecendo ao homem, seguindo o homem.
Mas como eu falei, o homem é falho, o homem erra. E Jesus não. Jesus é perfeito. E somos semelhança dele. Temos que andar em santidade com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço primeiramente a Deus e a oportunidade de estar falando um pouquinho de Jesus para vocês, contando boas experiências, dando testemunho da minha vida. E tudo para glorificar o nome de Deus. Deus, ele sabe o quanto eu amo falar dele. Então, para mim é gratificante estar falando, estar passando para vocês aquilo que eu vivo na presença de Deus. Amém? Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Que o Senhor Jesus continue abençoando. Que o Senhor Jesus continue cuidando da sua casa, da sua família. Suprindo todas as suas necessidades. Continue confiando nele, esperando nele. Que você verá o milagre de Deus na sua vida. Amém?